Ricardo Aragão por aqui, sou especialista em vendas e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas. Ajudo vendedores a se conectarem com seus clientes. E hoje eu tenho um tema bastante legal para falar aqui, que eu acho que é de uma importância ímpar para nós que somos de vendas, para nós que queremos evoluir. E a ideia também é afastar alguns fantasmas que às vezes nos aflige, né? Quando a gente pensa em vendas e como eu faço para aprimorar. Eu vou quebrar alguns mitos, mas qual que é o tema de hoje? É que alguns vendedores acham e acreditam que treinamentos não funcionam. Olha que interessante. Inclusive uns dias atrás estava falando com um colega e a gente falando sobre isso, sobre vendas, e ele falou, não, mas ele já está num nível muito avançado de vendas, ele não precisa mais aprender. Meu Deus, e quem não precisa nesse mundo mais aprender? Eu já estou há 30 anos na área comercial, trabalhando com vendas, com pessoas, com gestão de pessoas, eu continuo me reciclando, hoje me reciclo muito mais em treinamentos do que me reciclava há 10, 15, 20 anos atrás. Ou seja, todos nós precisamos aprender, entender que a importância de um treinamento, a importância de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e a importância de insistir, persistir, ter paciência e saber que se você aprendeu aquilo, se alguém quis te compartilhar aquilo com você, é que tem uma certa valia. Essa pessoa provavelmente colocou em prática, e está colocando o seu conhecimento à disposição de outros. Agora, por que esse mito, esse grande mito sobre vendas acontece? Alguns vendedores acreditam que treinamentos de vendas, principalmente, não funcionam. Primeiro, muitas pessoas acham que a venda é empírica. Ela em certa parte tem muitas pessoas que vão aprendendo ali, são bem comunicativas. Isso é importante, claro que vale, mas não é somente isso. Imagina, se uma pessoa foi aprendendo ali na prática, vender do seu jeito, imagina ela tendo conhecimento sobre rapport, sobre técnicas de venda, sobre como pedir recomendações, como fazer pós-venda, sobre como aumentar seu network, como realmente aplicar uma técnica. Como ter a consciência de conduzir um processo de vendas, conscientemente. Se ela já faz empiricamente, com a sua experiência, imagina tudo isso somado. Essa pessoa vai se tornar muito melhor. Ou seja, a questão empírica é importante, ser um autodidata, claro. Tem muitas pessoas que têm mais aptidão para um segmento, para outro segmento, para um esporte, para outro tipo de esporte, para mais jogos intelectuais. Cada pessoa tem o seu singular, Mas imagina essa pessoa boa em venda já, que aprendeu na prática, empiricamente, somado ao conhecimento. Aí vem outro tipo de pessoas, porque isso acontece e vai formando esse conjunto de ideias. Acham que já sabem o suficiente. Mas quando essa pessoa acha que já sabe o suficiente em vendas, é suficiente para quê? Em que sentido? Para bater metas? Para não bater metas? Para ter o conhecimento de saber de onde ela pode chegar, onde ela não pode chegar? A gente tem que entender que sem se aprimorar, ela vai conseguir continuar performando. Ou seja, todos temos que aprender constantemente. Então, esse é um porém também. Porque isso acontece. Outra pessoa que acredita que treinamento não é importante ou buscar um curso é porque normalmente tem a rádio peão, em todos os locais, em todos os segmentos. Há um conjunto de pessoas que fala que não funciona, aquele tipo de venda, aquele tipo de negócio, aquele tipo de trabalho ou um treinamento de venda, e muitas pessoas vão acreditando que realmente não funciona. Normalmente quem acredita que não funciona é quem está passando muitas vezes uma dificuldade, está sem um pouco de ambição e cai nessa. Ou está inexperiente ainda na profissão, ou está num momento ruim.
né? O aprendizado faz parte da construção do ser humano, do profissional. Como ela não pode querer aprender, querer um treinamento? E tem um outro grupo de pessoas que já fez algum treinamento, 2, 3, 4, colocou em prática e não funcionou. Mas não funcionou por quê? Colocou em prática por quanto tempo? Desistiu muito rápido, né? Queria facilidade. A gente tem que entender que quem está passando aquele conhecimento é porque já colocou em prática para ele e para outras pessoas. E funciona. Então a pessoa colocou 1, 2 vezes em prática, não adaptou para o seu jeito, não conseguiu executar, e fala, puxa, fui num treinamento, uma porcaria, não aprendi nada. Porque ou não colocou, se colocou em prática com uma vontade, talvez achando que, né, por imposição da empresa, coloquei dinheiro aqui, vou tentar, e desiste. Eu digo, já participei de muitos treinamentos fantásticos, bons e não tão bons, mas todos, alguma coisa, eu sempre aprendi, do pior ao melhor que eu participei. Ou seja, os treinamentos funcionam, basta você insistir e querer colocar em prática. Então são esses 4 tipos de... por que isso acontece? Né? Alguns acham que a venda é empírica, legal, outros acham que já sabe o suficiente. É uma situação, acho que é até pior, né? Porque ninguém sabe tudo, sempre temos que aprender. Porque o outro falou, né? Uma situação muito ruim, falou que não funciona, né? Aquilo não funciona, puxa, se a pessoa fala, pula do prédio que você vai voar, eu não posso ir na opinião do outro, eu tenho que ter minhas convicções, né? E querer evoluir por mim mesmo. E já colocou em prática por pouco tempo, né? E não funcionou, não insistiu, não persistiu, né? E realmente, para quem não serve um treinamento, um aprendizado, participar de um congresso, para quem que não serve? Não serve para os professores de Deus, né? Existem bastante, em todos os segmentos, e em vendas não é diferente. Aquele cara que sabe tudo, às vezes sabe muito, fala para os outros, os outros falam, evoluem, crescem, batem metas e ele está no mesmo lugar. Né? E o professor de Deus, como que você vai ensinar alguém que está ensinando a Deus? Né? Eu não estou colocando religião no meio, mas digamos que é um jargão, né? Difícil ensinar quem já sabe, né? Normalmente a gente já foi, né? Talvez você já tenha ido num treinamento de vendas que tem pessoas ao seu lado, fala, puxa, mas eu já sei isso, não, eu já sei isso. Aí é difícil, ele já sabe, daí você conhece a pessoa, mas ele já sabe por que não está fazendo, por que não está performando, por que não está crescendo, por que não está evoluindo, né? Outro tipo de treinamento não funciona para quem tem pouca ambição, né? Certa vez eu contratei um profissional, não vou falar o nome aqui, que não vem ao caso, um cara bom, inteligente, com boa formação, um cara muito instruído, boa dicção, se comunica muito bem, né? Claro, ele está vivo, se comunica muito bem, mas quando ele veio comigo, eu coloquei tanto treinamento, tanta informação nele por tempo, eu estou falando em pouco tempo, 2 anos, e passado um tempo, ele falou, puxa, cara, todo aquele conteúdo, muito legal, mas eu não estou afim muito de usar, porque eu já cheguei onde eu queria. E no nível, né, onde ele queria, não era nem bater metas, era abaixo de bater metas, né, de ser um batedor de metas, né, muito longe de ser um vendedor mediano. Então, ou seja, se o cara não tem ambição, para que aprender, né? Ele tem que primeiro se resolver com ele. Né? Para que o treinamento também não serve? Para os pessimistas, os reclamões. Né? E eu tenho exemplo de tudo. Em determinada época na minha vida também contratei um profissional e o cara era extremamente pessimista. Né? Só um exemplo. Estávamos andando na rua, né? Se você estivesse andando na rua com ele, fala: nossa, mas que dia lindo hoje, maravilhoso, não tem uma nuvem no céu, clima agradável, nossa, que dia fantástico. Ele falava: puxa, só falta a gente ver um acidente daqui a pouco é um temporal. Ou seja, ele sempre ia para o lado pior. Né? Se você falasse algo positivo, esse profissional vinha com algo negativo. Então é claro que qualquer coisa de positivo que você falar para um cara que é reclamão e pessimista, não vai funcionar.
né? Então era muito difícil. Mais uma vez, esse profissional tem que se resolver com ele. E, né, também não funciona para quem desiste fácil, né? Se você quer aplicar algo, crescer em algo que você aprendeu na sua vida, você tem que fazer até aquilo dar certo em sua vida. Se você aprendeu uma técnica, você tem que fazer, desenvolvê-la até você dominar, como se fosse caminhar, se estivesse caminhando, andando, né? Então, ou seja, qualquer carreira, qualquer profissão, qualquer treinamento que você faça, até você aprender, não pode ser para quem desista fácil. Então, esses 4 tipos de pessoas, normalmente não vai funcionar nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de aprendizado. Muitas das vezes eles vão dar certo em algum negócio. Né? E aí primeiro eles vão ter que resolver. Se o cara entender que ele não pode ser professor de Deus, se ele não tiver um mínimo de ambição, se ele for um pessimista, um reclamão, ou se ele é o tipo de pessoa que desiste fácil. Então, fica a dica pra gente aí. Ok? Agora, algo importante que nós temos para evoluir na questão do aprendizado é nos permitir. Como que eu vou aprender um treinamento, aproveitar, tirar o máximo de um treinamento, entender que um treinamento é importante? Primeiro, eu tenho que entender a importância de sempre estar me aperfeiçoando. Em qualquer segmento profissional, nós, seres humanos, profissionais, temos que entender que nós temos que estar sempre em processo de aprendizado, através de um treinamento, através de um congresso, através de aprender com quem sabe mais, que seja. Vamos pegar um exemplo aqui, um médico, né? Normalmente médicos sempre estão em seminários, estudando, evoluindo, fazendo um curso ou outro. Por quê? Porque a medicina é orgânica, ela não para de evoluir. Assim como advogado, né? Tem que estar sempre em leitura, porque as leis vão somando umas às outras. Para cada lei que é positiva algumas vezes, tem uma lei que é negativa para contrapor aquela lei. Então ele tem que entender do que ele está fazendo, né? Cientistas, né? Olha a evolução, né? Ele vence um conhecimento até tal nível, vem outro grupo de cientistas, evolui. Por quê? Porque eles estão aprendendo com o aprendizado de outras pessoas. Professor não pode parar de aprender, ator, um atleta não pode parar de aprender, entender o seu corpo, onde ele pode chegar. E nós, vendedores da área de venda, também. É um erro, às vezes, na área de venda, achar, puxa, já, né? O vendedor é tudo ali, né? Somebody love. Isso aí não existe. Eu falo que eu trabalho com muitos profissionais de alto nível e conheci muitos ao longo da minha carreira, e você percebe rapidamente, que esse tipo de profissional é diferenciado. Ok? Outra coisa que é importante nos permitirmos é entender a oportunidade, né, que nós temos de aprender com a experiência do outro, que também é importante. Eu estou falando aqui em treinamento, mas aprender com a experiência, aprender com a inteligência de um outro profissional. Né? Como que eu posso aprender com aquele cara? Aquele cara é bom, qual que é o diferencial dele? Outra oportunidade é de aprender com quem já trilhou o caminho do sucesso. Eu sempre digo, né? O sucesso deixa pistas. Ou seja, então não é muito mais fácil eu seguir as pegadas de quem já trilhou o sucesso do que eu sair batendo a cabeça? É uma questão, é a questão do sábio, né? Puxa, eu sei que eu vou tentar trilhar o caminho daquele cara. Não é porque você vai buscar seguir o caminho de uma pessoa que já trilhou o sucesso, um grande vendedor, por exemplo, que vai ser fácil. Não foi fácil para ele, não é fácil para ninguém. Mas ele persistiu, insistiu, teve paciência, né? Bateu cabeça e venceu, né? E chegou num nível, num outro patamar, digamos assim. Então, o sucesso deixa a pista. Então nós temos que entender, aproveitar a oportunidade de aprender com outros, que realmente te ajudará na evolução, né, como um bom profissional, um profissional diferenciado. Né? Às vezes, olha só, a dica de alguém vale uma dica, muitas vezes vale mais que 1000 palavras. Puxa, cai a ficha. Quem nunca teve, né? Falando com alguém, aquela pessoa falou algo, fala, puxa, isso aqui é diferente. Isso eu faço, isso eu consigo fazer.
né? Então, quando você está atento, disposto a sempre aprender, você vai aprender num treinamento, você vai aprender num congresso, você vai aprender com alguém, né? Então, essa é importante de você ter a humildade de saber que nós, seres humanos, estamos num constante processo de aprendizado. Ok? Tá, eu queria aqui lembrar de uma história que há muitos anos atrás, logo no meu primeiro emprego, me fez realmente tomar a decisão de ser um vendedor, né? Eu fui teve um treinamento lá nós estamos falando aqui de 30 anos atrás, eu tinha 16 anos, 31 anos atrás, quase 32 anos atrás, foi no meu primeiro emprego, né? Eu trabalhava em fast food, mas eu já era da parte quase de gestão, né? De treinamento, estava quase sendo um coordenador ali. E teve um treinamento de vendas e o patrão pagou um treinamento no shopping lá, que a gente trabalhava em shopping naquela época, era para todo o pessoal de vendas, mas o patrão teve a ideia de convidar todos. E eu lembro que o palestrante, né, começou a falar, e logo nos 3, 4 primeiros minutos que ele começou a falar, eu comecei a admirar aquele cara. Ele falava sobre vendas, né? E eu estava começando a me interessar sobre vendas naquela época. E ele falava com uma naturalidade, com uma propriedade. Eu comecei a pensar comigo, nossa, como esse cara é diferente. Eu quero um dia ser igual a esse cara. Eu quero um dia ser igual a esse profissional. Por que que o que eu percebi nele? A postura, eu vi que ele era diferente, como ele falava, como ele se comunicava, como ele manteve eu atento nele. E eu vi que meus colegas também estavam atentos. Não todos, nunca dá todos, né? Mas a maioria. E eu passei naquele momento a admirar ele, eu falei, puxa, se ele é assim, eu também posso ser. Eu era um menino ainda, né? E foi o que me deu certeza, né, que eu tinha que seguir na área comercial, né? Lidando com pessoas, falando com pessoas. E eu entendi que para aquilo, para chegar naquele nível, eu tinha que estudar. Lógico, o estudo convencional é importantíssimo, né? Educação, né? Primeiro grau, na minha época falava, primeiro grau, segundo grau, ou ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, graduar, pós-graduar. Eu entendi que esse caminho era importante, mas também entendi que eu precisava agregar o meu conhecimento através de cursos, palestras, aprender, né? Treinamentos, e foi o que eu fiz ao longo da minha vida toda. Eu sei tudo? Não, mas eu aprendi muito, né, e continuo aprendendo nesse caminho que eu escolhi trilhar na minha vida, né? Ou seja, eu acho que esse exemplo vale, né? Espero que te ajude, mas e para mim foi muito importante. Você perceber em um profissional que ele é diferente. Hoje eu tenho a oportunidade de falar com grandes empresários, vários tipos de pessoas, né? Médicos, e treinar várias pessoas. E esses profissionais falarem para mim o meu diferencial, eles perceberem, alguns elogiam, e os profissionais que eu estou treinando. Cara, isso é demais. Isso né, lógico, todos trabalhamos para ganhar dinheiro, mas o reconhecimento é intangível, não tem preço, né? E mesmo assim, olha só, tem alguns profissionais que insistem em negar a importância de estar aprendendo. O vendedor diz que já esteve em alguns treinamentos. Isso não funciona para mim. Isso não funciona para mim, né? Mas a pergunta é, colocou em prática corretamente? Colocou em prática várias vezes, tentou pelo menos, pediu ajuda para alguém, tentou adaptar o que ele aprendeu para o jeito dele? Ele se conhece mesmo como profissional, como pessoa? Olha só quantas coisas tem até você aprender, chegar num nível que você fala, não, eu aprendi isso aqui, agora vamos evoluir. Ele teve vontade de fazer isso acontecer, né? Quando esse profissional está negando. A gente tem que entender, nós temos que entender, profissionais de vendas, que nada acontece tão facilmente, tão rapidamente, ou muitas vezes no tempo que a gente quer. O que a gente tem que fazer é continuar,
ter a certeza de que você pode aprender aquilo. Esse profissional falou com algum top de vendas, né? Que, puxa, como que você chegou até aqui sozinho? Dificilmente um top de vendas que está há muito tempo, que é diferente, que é diferenciado, é aquele profissional que desiste sem nenhuma tentativa, muito fácil. Acredita que o cara é top, o cara é diferente, o cara é acima da média, mas eles fazem algo diferente. Não aquilo que o fulano, que o ciclano falou. Não é possível que ele seja tão simples assim. E muitos profissionais não entendem, muitas vezes, que menos é mais. É o simples, é o feijão com arroz que funciona. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Anos atrás, eu era só da parte de venda, só vendia, né? Eu me qualifiquei 2 vezes seguidas, né? Na companhia que eu já atuo hoje, né? Mas estou falando de 14 anos atrás, 13, 14 anos atrás. Eu fiquei 1 ano e meio com venda, ali quase 2 anos, né? Depois fui promovido a gestor de equipe e conduzi minha equipe. E nas 2 vezes que eu estive, é um clube seleto. Só vão, no meio de quase 2.000 profissionais no Brasil, só vão os melhores. Eu estou falando aqui entre os 10% melhores da companhia. Todo ano tem essa reunião deles. E lá eu fui com o intuito também, né, novo. E meu intuito era, nossa, eu vou pegar o pulo do gato com os caras. Os caras são diferentes. E quando eu cheguei lá, eu percebi que uns falavam ipsis litis do que aprendemos naquele treinamento inicial da empresa. A diferença é que eles colocavam em prática e cada vez mais eles se aperfeiçoavam. Ou seja, eles estavam colocando em prática justamente aquilo que eu estava fazendo, só que numa velocidade às vezes maior e com mais experiência. Olha só. E aquilo novamente me deu uma convicção e a certeza, não, eu estou no caminho certo para crescer nessa empresa, crescer profissionalmente, melhorar em vendas, ser um cara de alta performance, porque eu estou com os melhores aqui. E se os melhores estão fazendo o que eu faço, eu estou no caminho certo, eu também posso fazer. E foi o que eu fiz. Né? Aquilo lá me deu a certeza, ou seja, é o momento de encontro dos tops, 4 dias de treinamento, vários profissionais de vários segmentos vindo dar treinamento para a gente, para nós ali naquele grupo, e vários falando que praticavam. Quer mais certeza do que eu precisei ter aquilo? Mas olha só, eu trilhei anos o caminho e sempre fui firmando as minhas convicções, né? Tendo certeza, através desses treinamentos que eu tive, e perceber com os melhores que eu estava me tornando melhor, fazendo justamente o que eles faziam. Mas para isso, pessoal, vocês têm que participar, buscar sempre estar com os melhores. Ah, mas não estou no nível deles ainda. Naquela época, como iniciante, eu ainda não estava, mas estava trilhando o caminho. Você vai estar. Busque estar sempre com os melhores. Os melhores, eles só vão te falar coisas positivas, de coisas que funcionam e de crescimento profissional. E vai dar certo. Você vai ter as suas convicções, né, ali. Vai firmar suas convicções. Tá, Ricardo. Mas como colocar em prática, então, para eu entender esse processo de que um treinamento funciona? Primeiro, aceite que funciona. Pois como eu já disse, quem está treinando ou ele estudou muito para aquilo, já colocou em prática com ele e com outras pessoas. Funciona? Que é o meu caso aqui. Eu estou falando de tudo que eu aprendi na minha vida. Estou compartilhando, né? Para ajudar que tenhamos uma sociedade melhor. Por isso que eu estou aqui falando, né? E escuto outros que falam o tempo todo, né? Lógico, eu não vejo só isso. A gente tem que ter entretenimento na vida também, não é só trabalho, só buscar aprendizado. Outra coisa, nós temos que ter a humildade, né, para entender que todos sempre têm algo a nos ensinar, até aquele às vezes do final da fila. Então por isso a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes ele não funciona para ele, mas funciona porque ele não põe em prática, mas você vai lá e põe em prática. Então tenha humildade para aprender com as pessoas na área de vendas, né, qualquer segmento, mas aqui eu falo sobre vendas, né. Busque pessoas de sucesso em vendas, eu acabei de falar, e vai funcionar. E perceba como ele aplica o aprendizado que ele tem. Peça ideias para eles. Ou seja, vai funcionar. Ou seja, para colocar em prática, para você entender
né, que um treinamento vai funcionar, aceite que funciona, tenha humildade e busque pessoas que já, né, fizeram e têm sucesso com isso. Eu estou falando de experiências que eu vivi e continuo vivendo. Certo? Legal? E estou chegando ao final aqui, mas eu não posso não posso encerrar essa live aqui sem deixar uma dica, né, sobre o treinamento, né? Dica de que treinamento eu buscar, como buscar, tá? Vamos lá. Primeira dica: busque um treinamento que você acredite nele. Fala, nossa, eu gosto dele, eu gostei. Leia um pouco sobre ele antes, leia sobre o palestrante, né? Veja se ele realmente é bom, esse palestrante. Ou esse cara que vai ministrar o curso, as pessoas que vão ministrar o curso, ou de onde você comprou o curso, se é online, hoje tem bastante online, né? Inclusive eu estou aqui no online, se é presencial. Então busque o máximo de informações possíveis, porque daí você já vai com uma expectativa legal. Às vezes também, né? E esteja disposto a aprender, claro, porque às vezes você vai com uma expectativa fantástica e você acha, puxa, esperava mais. Porque muitas vezes nós achamos que aquela pessoa vai te entregar o pulo do gato. E o pulo do gato, meus amigos, é trabalho, é colocar em prática. Ele não vai te dar um start, falar, cara, é assim, dá 2, 3 passinhos e tudo vai funcionar. Não existe isso, né? Então, cuidado também com as expectativas muito altas. Eu vou lá e vou aprender tudo o que eu preciso. Não existe isso. Mas muito que você precisa, sim, que vai agregar na sua vida, né? Se inscreva nesse curso e faça o curso com muita atenção. Preste atenção, anote tudo que você puder. É algo que você pagou para estar ali, ou a empresa pagou para você, investiu em você. Preste atenção. Mesmo, às vezes, um momento que não esteja interessante. Porque do nada vem algo que, puxa, isso é para mim. Sabe? E aquilo que talvez não seja interessante hoje, se você anotou, seja lá na frente. Segundo ponto. Outro ponto. Coloque em prática até dominar aquilo que você aprendeu no treinamento. Para isso, eu sempre dou a dica da lei das 72 horas. Porque você fala, Ricardo, fui num treinamento 3 dias, cara. Eu anotei, 15 páginas do treinamento. Como que eu vou colocar tudo em prática? Não sei nem por onde começar. Pegue as 15 páginas, leia, selecione as 10 coisas mais importantes que você achou ali. Os 10 itens mais importantes. Leia esses 10 itens, filtre esses 10 itens em 3 itens. Olha só. Que dica importante. Dos 3 itens, né, das 3 situações que você anotou ali, você vai colocar em prática. As 3 em até 72 horas. Olha que interessante. Deixa eu ver o negócio aqui. Problemas técnicos sempre acontecem. Então tem que estar com tudo nas mãos, né? Problemas técnicos sempre acontecem, mas deixa estar. Ok? E por último, perceba a sua evolução, né? Quando você está colocando em prática, tente perceber a sua evolução. Tá, mas Ricardo, como eu percebo a minha evolução? Anote, né, no seu celular, na sua caderneta, em um papel, em um caderno seu, onde você está em determinado momento, naquele determinado momento que você começou a colocar em prática o que você está, as 3 situações que você se propôs a colocar em prática. Anote, passado, determine um tempo aí. Passado um tempo, está me atrapalhando aqui, de você ter colocado em prática, veja onde você está hoje e veja onde você está daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, acompanhe a sua evolução. Daí assim você vai poder entender e falar, puxa, esse modelo, esse treinamento realmente me valeu.
esse treinamento realmente me ajudou. Ok? Então, essas são algumas dicas que eu deixo no final aqui para você trilhar um caminho legal de vendas, entender por que um treinamento de vendas é importante na vida de nós profissionais. Ok? Um abraço, fiquem bem e participem de treinamentos. Saiba que isso é importante. Até logo, tchau, tchau.